Opa! Como coordenador de pastoral de setor, que depois hoje se chama Decanatos, fui coordenador de pastoral por um bom tempo e da região episcopal Brasilândia, e hoje sou coordenador da Arquidiocese de São Paulo. Um coordenador liberado, de forma que tive que deixar a paróquia para me dedicar totalmente ao trabalho pastoral da Arquidiocese de São Paulo. Isso, certamente, já podemos interpretar como uma profissionalização de um trabalho, porque é necessário investir. Ainda que vai tirar um padre de uma paróquia, é preciso um padre que possa olhar por toda a pastoral, todo o trabalho da cidade de São Paulo. Bem, tendo essa apresentação não tão breve como fiz, eu gostaria de resgatar um pouquinho como tem sido essa semana. Né, Jean? Foi muito bom, está sendo muito bom participar aqui com vocês. E fiz algumas observações de conteúdos que foram bem significativos, né? No primeiro dia, o Jean, falando sobre sustentabilidade evangelizadora, uma igreja viva em missão, ele falava sobre a evangelização como um ato concreto que demanda comprometimento e acontece como um processo. Por isso, disse o Jean, nosso legado como agentes evangelizadores deve refletir o desejo de transformar a realidade que vivemos. Vamos guardando esses conceitos, essas definições, porque isso realmente nos ajuda, para que a gente não esqueça na nossa vida e na nossa missão qual é o nosso papel, qual é o legado que a gente pretende deixar também como agentes de pastoral. Continuava ele dizendo, devemos investir na qualidade das nossas ações, atraindo, convocando, envolvendo e formando discípulos. Lembrava que o encontro pessoal com Deus é o que realmente promove o engajamento. De certa forma, ele já estava introduzindo o tema que vamos estar trabalhando hoje. E dizia que isso é uma experiência de amor. Ressaltava ainda a importância da profissionalização da paróquia. E dizia que isso significa oferecer qualidade naquilo que a gente se propõe como comunidade, como igreja que tem como missão evangelizar. Também dizia sobre a importância de investir para superar barreiras e conectar pessoas às atividades da paróquia, da comunidade. Daí dizia, é essencial contar com um planejamento estratégico, uma gestão eficiente e otimizada. O Jean também falava da hospitalidade. E muitas vezes na sua fala, assim como teve na fala da Ana e também do Paulo, a dimensão da acolhida, a hospitalidade, né? Ou seja, hospedar. E isso certamente será tema do próximo evento da Dominus, né? A acolhida. A Ana falava sobre a pastoral do dízimo, e ela falava isso como um pilar de sustentabilidade paroquial. Lembrando que a pastoral do dízimo deve estar articulada com outras pastorais. Ou seja, isso é sinodalidade, isso é querer caminhar junto. É envolver pessoas evangelizadoras e comprometidas. Lembrava ela que é pertinente questionar para encontrar resposta que ajuda a envolver mais pessoas na comunidade. Então, estamos mais uma vez falando de engajamento. E ela perguntava, aliás, uma pergunta do Jean também, né? O que é que nos motiva a estar engajado? Jean falava sobre uma pergunta que eu repito aqui para que a gente também busque responder. Qual foi a experiência de engajamento que a gente teve? O que é que nos fez realmente ser um agente de pastoral, estar participando de uma comunidade? Ontem nós tivemos aí o Jean. O Jean, que é, aliás, desculpa, o Paulo Júnior, que é da Teos, né? Que falou sobre gestão pastoral e financeira e boas práticas para uma paróquia sustentável. Então, ele lembrava um pouquinho sobre também planejamento estratégico. E, para isso, ele dizia que é preciso a gente identificar as forças e as fraquezas das nossas paróquias. Ou seja, é preciso a gente se olhar para poder traçar o caminho que a gente quer seguir. Falava sobre monitorar o progresso das pessoas em vista do engajamento. E dessa forma ele já estava falando sobre lideranças. É perceptível que em todas as falas dos três
a minha fala já foi muito bem contemplada. Mas vamos lá adiante falar mais um pouquinho sobre, dentro da semana de sustentabilidade evangelizadora, agora o tema que nos cabe estar falando é engajamento e pertença. Como fortalecer a comunidade de fé. E aí vem um subtema, o papel da evangelização e das lideranças na construção de uma comunidade ativa e comprometida com a missão. Qual é o objetivo? Para que falar disso? Devemos falar disso porque é necessário fortalecer as nossas comunidades, para que a participação seja ativa e frutuosa, que os seus membros possam realmente se sentir participantes dessas comunidades e que possa promover o crescimento, né, e a missão do trabalho nas nossas comunidades. O que justifica, então, por que precisamos fazer isso? Né? Por que nós devemos, então, buscar realmente reforçar esse engajamento e essa pertença? Olha, primeiro a gente diz que quem ama, cuida, né? E eu creio que todos nós amamos a nossa igreja. Então a gente quer cuidar dela. Eu recordo aqui, quando Jesus perguntava a Pedro, Pedro, tu me amas? E qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Depois de 3 vezes, e Jesus sempre repetindo para ele, apacenta a minha igreja, cuida da minha igreja, ou seja, apacenta o meu rebanho. Então é dessa maneira que nós também somos convidados, porque amamos Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a igreja, que nós devemos então apacentar, cuidar, zelar, fazer o melhor. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, quando a gente quer refletir o que é preciso fazer para que as nossas comunidades se fortaleçam, né? Sendo assim, nós precisamos também olhar a realidade que nós estamos vivendo. Falava, então, o Paulo que é preciso identificar as forças e fraquezas para cuidar do que precisa ser cuidado. Sim, a gente precisa se olhar como se olha no espelho. E até mesmo é preciso ouvir o que as pessoas falam de nós, para que a gente, então, tenha uma consciência de fato do que nós somos, para que a gente possa ir adiante. É preciso também que a gente tenha um senso crítico e comum, né, para ver que esse tema, né, nos ajude a fortalecer de fato nossas comunidades. Quando a gente diz fortalecer, significa que alguma coisa está fraca, né? Então é como a gente diz para um menino, você precisa comer melhor, você está fraquinho, ou você precisa tomar uma vitamina. Então esse fortalecer realmente é buscar os recursos necessários para a gente fazer com que as nossas comunidades sejam fortalecidas e que possa cumprir com o seu papel e a sua missão, que é evangelizar. Vejamos também algumas realidades que são pertinentes diante de tudo isso que a gente está falando, né? Nós vivenciamos um tempo de pandemia, lá de 2000, durou de certa forma até 2022, né? 21, 22. Quer dizer, foi um tempo muito crítico. O ano de 2020 foi a parte mais crítica. E a gente sentiu na pele, né, o esvaziamento das nossas comunidades, primeiro pela obrigatoriedade, que é preciso as pessoas cuidar da vida e ficar em casa. Mas as pessoas terminaram se acostumando em ficar em casa, de forma que muitas pessoas não retornaram às nossas comunidades. É claro que aos poucos estão voltando, a gente pode dizer, nossas igrejas estão cheias, mas não podemos ignorar que muitas pessoas ainda estão em casa e até se acomodaram, se acostumaram com essa cultura, ou esse isolamento, e às vezes têm um contato com a fé através de televisão, de mídias e assim por diante. Mas nada melhor do que realmente um contato pessoal, do estar junto como comunidade, porque é isso que nos aquece. Quando o Jean me convidava para falar sobre aqui, de forma online, né, eu dizia para ele, eu nunca fiz isso. Embora fizemos aquelas lives que todos fizeram realmente no tempo da pandemia, mas eu gosto realmente do contato direto, de estar com a comunidade, né? Falar direto com a comunidade, ouvir, né, ver suas reações, com certeza é muito importante.
Então, diante desse desafio do isolamento, nós somos chamados, né, a buscar, né, meios de trazer essas pessoas de volta às nossas comunidades, fazer com que elas adquiram confiança e estejam conosco. Vamos também ter um outro problema para que o enfraquece as nossas comunidades, é a questão da secularização. Muitas pessoas buscam outros recursos que não dentro da igreja, buscam outras alternativas. Então, às vezes, nós não temos a palavra que talvez eles esperam, embora temos essa palavra, sim. A palavra é o próprio Cristo encarnado, né? Verbo que se fez carne e veio habitar. Nós temos realmente o que há de melhor. Mas as pessoas buscam outras falsas promessas e, de repente, já não valoriza tanto a participação dentro da vida de uma comunidade. Isso, então, é consequência dessa secularização. Vamos falar ainda de um outro problema, que é muito comum e que, de certa forma, também foi falado nas 3 palestras anteriores. É a questão da falta de acolhimento nas nossas comunidades. Muitas vezes nós somos muito fechados. Muitas vezes nós não agimos como devíamos, como verdadeiros cristãos. Sem contar que muitas vezes as pessoas buscam as nossas comunidades para os sacramentos e lá elas não são bem recebidas. Aliás, às vezes não são recebidas nem na porta, né? Eu ouvia de uma grande marqueteira, né, que tem lojas, e ela dizia: todos os funcionários da minha loja são vendedores. Até aquele que cuida do estacionamento é um vendedor. Sim, porque todos estão fazendo com que a pessoa entre e busque aquilo que precisa ser comprado, ou seja, que vai fazer a venda. Assim, a gente poderia também dizer que na comunidade todos nós somos evangelizadores e temos o papel de acolher bem a todos. Todos nós temos uma missão dentro das nossas comunidades, muito mais do que o conceito que tem de vendedor, que foi falada por esta grande empresária e marqueteira, né? Vamos lá. Eu falava sobre a questão dos sacramentos. Muitas vezes as pessoas buscam um sacramento, e a gente, às vezes, impede essas pessoas de ter o acesso aos sacramentos. Isso afasta as pessoas da vida da comunidade. Dizia o nosso Papa Francisco, que muitas vezes nós somos alfandegários da graça, né? Queremos dizer quem pode e quem não pode participar. E isso é triste, e isso afasta as pessoas. Isso faz com que as pessoas não queiram pertencer às nossas comunidades e até mesmo, ou muito menos, queiram se engajar. Dentro dessa perspectiva, eu lembro, por exemplo, de uma história lá do cego Bartimeu. Vocês lembram? O cego Bartimeu, ele queria chegar perto de Jesus e pedir a cura, né? Lá na entrada de Jericó, né? Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então, ele busca realmente a graça da cura. E qual foi a atitude daqueles discípulos? Tentaram calar o cego. Tentaram evitar que ele se aproximasse da graça. Até Jesus perceber e dizer: tragam o cego. E dizer para ele: o que queres que faça? E aí faz aquilo que os discípulos estavam tentando até mesmo impedir. Quantas vezes nós também impedimos as pessoas de atingirem a graça, de alcançarem a graça que buscam, porque nós nos colocamos como alfandegários, como pessoas que vai dizer quem pode e quem não pode se aproximar. Um outro problema, que também a gente já falou sobre isso durante esses dias aí, é a questão dos grupos fechados. Dentro das nossas comunidades, muitos grupos não aceitam a possibilidade de pessoas novas se aproximarem para tomar parte da nossa comunidade. E é dessa forma, então, que nós temos aí, inclusive, os donos de igreja, que já foi lembrado também, aí, né? Onde foi reforçado isso pelo Paulo. Aqueles donos, aqueles que têm a chave, aqueles que detêm realmente o poder sobre muitas coisas. Isso é muito triste, né? E, além disso, os donos das pastorais, que se sentem realmente dono. Eu me lembro de uma das minhas paróquias, alguém sempre falava a minha pastoral, porque na minha pastoral isso não vai acontecer, porque na minha pastoral, então sempre como se fosse uma propriedade dela, que não permitia até que outras pessoas pudessem participar
de maneira plena dentro desta pastoral. Aí vamos também para a questão das lideranças autoritárias e centralizadoras, mas isso a gente vai falar quando tocar realmente, propriamente, falar sobre as lideranças. Vemos outro problema, que é a questão da clericalização. Muitas vezes, não só por parte do clero, dos padres, mas também por parte dos próprios leigos, né? Que espera todas as decisões que sejam tomadas pelo padre. Ele é o padre. Mas aqui eu quero falar de um acontecimento, de uma paróquia não muito longe daqui. Eu fui convidado a participar da dedicação de uma igreja. Eu estava lá na entrada da igreja e, de repente, chegou um diácono permanente, que nasceu naquela comunidade, mas que agora estava trabalhando numa outra paróquia, né? Ele nasceu ali. E aí, de repente, tinha uma senhora bem idosa, muito querida, como as nossas meninas do apostolado da oração. Ela, quando viu aquele diácono, eu vou falar um nome fictício aqui, para não comprometê-lo, mas aí ela olhou para ele com uma alegria de quem não vê há anos, e diz: Toninho, que alegria te ver. Aí ele só olhou para ela e falou: Toninho não, Diácono Antônio. E ela praticamente murchou. Aí ela olhou para o meu lado, que estava ali: Oi, Padre Beto. Aí eu falei: Ô, minha querida, pode me chamar de Beto. Isso não vai diminuir aquilo que eu sou. Então, muitas vezes, nós ostentamos títulos, nós ostentamos: eu sou coordenador disso, eu sou aquilo, e muitas vezes isso afasta e distancia as pessoas. Bom, falando de tudo isso, podemos falar também sobre o padre que decide tudo, né? E aí a gente fala também ainda da falta de comunhão, daqueles que só olham para o próprio umbigo e não quer realmente trabalhar numa perspectiva de uma igreja que tenha a participação de todos. Ou seja, pessoas que vivem numa bolha. Outro problema são as minorias que se sentem excluídas das nossas paróquias, das nossas comunidades, e que a gente tem que olhar com carinho para essas pessoas. Dizia o Papa Francisco: é preciso ir às periferias geográficas e às periferias também existenciais, que são muitas. Então, muitas vezes, nós não sabemos acolher essas pessoas e muitas vezes até excluímos e expulsamos das nossas comunidades. Expulsamos, às vezes, não com palavras, mas com atitudes de não acolhimento. Poderíamos aqui, então, continuar com uma ladainha de desgraças e de situações críticas que faz com que as pessoas não se sintam acolhidas. E, de certa forma, não sentir acolhido é não se sentir pertencente a uma comunidade, e daí ela não vai ter interesse nenhum em se engajar e participar. Fizemos aí, então, toda uma colocação para lembrar agora quais são os nossos desafios. Nosso desafio é criar, então, a consciência de pertença a uma igreja. Todos têm a mesma dignidade dentro da igreja. Vai nos lembrar muito bem o documento final, né, do sínodo dos bispos sobre a sinodalidade. Aqui vai nos lembrar bem a dignidade de todo aquele que é batizado, né? E é interessante que a gente possa ler aqui para a gente entender a riqueza que foi esse sínodo sobre a sinodalidade, que nos coloca realmente como uma igreja povo de Deus, uma igreja que dialoga, uma igreja que caminha junto, ou seja, aquilo que o Concílio Vaticano II insistiu e que é o velho jeito de ser igreja e que muitas vezes foi esquecido. Lembrando então que nós somos igreja, povo de Deus, e que a igreja é o corpo de Cristo. Lembramos que nós somos membros desse corpo e por isso é que nós somos igreja. Não podemos então ficar tranquilos diante de uma realidade onde os membros estão dispersos, desconectados desse corpo que é a igreja. É preciso então tomar a consciência daquilo que nos pede o Papa Francisco, uma igreja em saída, que vai ao encontro daqueles que estão além das paredes, dos muros das nossas igrejas. Uma igreja realmente seja capaz de acolher a todos.
Olhamos aí também, o desafio é tomar consciência nas nossas comunidades para que elas sejam acolhedoras e onde as pessoas se sintam parte dela e tenham a alegria de participar de suas atividades. Esse é um grande desafio. Lembrando que as nossas paróquias deveriam realmente ser como uma família. E como que é uma família? Se a gente não tem a família ideal, a gente sonha com essa família ideal. E como é essa família ideal? É aquela família que na alegria, na tristeza, na saúde e na doença está juntas. Então, as nossas comunidades têm esse desafio de fazer com que realmente, em toda e qualquer situação, as pessoas se sintam parte e participantes desta nossa comunidade. Ora, na alegria, quando podemos realizar tantos eventos, tantas festas, tantos encontros, nos falava aí o Jean, né, dos almoços, jantares, de atividades que podem ser promovidas. São momentos de alegrias que a gente pode compartilhar junto com as pessoas. Os momentos de tristezas, de luto, de dor, que a gente também possa ser presença como igreja na vida das pessoas. E na saúde e na doença, e aí a gente entra com todo o trabalho pastoral, que é o cuidado do rebanho, porque nós amamos a nossa igreja. Bom, é preciso então que a gente vivencie tudo isso dentro de um espírito de sinodalidade. Essa palavra a gente escuta toda hora, né? E vamos escutar muito até realmente ela ser assimilada e assumida. Então, o que é sinodalidade? Então, vejamos, a palavra sínodos, estou falando aí para padres e bispos e agentes, já é expert nisso, mas é só para a gente lembrar. Vem então do grego sin-hodos, então escreve odos, mas com um espírito forte aí, padres e bispos que conhecem grego, hodos. Então, sínodos quer dizer caminhar junto. Então, o que é sinodalidade? É o jeito de ser igreja que caminha junto. E aí a gente lembra que caminhar sozinho a gente pode chegar rápido, mas caminhar junto vai nos fazer ir mais longe e vai ser mais gostosa a caminhada e menos cansativa, porque a gente vai assumindo todos os obstáculos desse caminho como comunidade, como povo de Deus, como pessoas que querem realmente encontrar respostas. Vamos então desenvolver um pouquinho o tema, né, que é então... Qual é o mesmo tema? Engajamento e pertença. Para falar disso, eu peguei um texto bíblico aqui, que deve nos ajudar um pouquinho a entender. Vamos lá, que a gente aí continua rezando, né, Jean? Porque quando a gente reza, a gente se fortalece. Um texto do Atos dos Apóstolos que fala sobre o retrato das primeiras comunidades. Então, o retrato das primeiras comunidades deve nos inspirar para sermos realmente comunidades engajadoras, comunidades que acolhem, que façam com que as pessoas se sintam pertencentes a elas. Diz aqui o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de 42 a 47. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos, ele se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos com todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe juntava outras pessoas que estavam no caminho da salvação. Veja bem, esse texto vem nos lembrar exatamente que a comunidade crescia por causa da sua marca, que era a vivência do amor fraterno, do ágape fraterno, da partilha dos dons e de tudo mais. Então, na medida que as pessoas olhavam para aquelas comunidades, podiam dizer, vejam como eles se amam.
E é olhando para essa comunidade bonita aqui, para esse retrato perfeito, né, que eles diziam, eu também quero fazer parte. Então, o que é que nós queremos? É construir comunidades que também as pessoas possam olhar e dizer, eu quero pertencer a essa comunidade, eu quero tomar parte, eu quero realmente até me engajar a ela, não só pertencer, porque pertença, né, deve nos levar a um engajamento, a um compromisso. Aí eu entro, então, nesse tema, pegando essas definições. O que é pertença? Primeiro, a pertença antes do engajamento. A pertença é uma experiência de conforto. Ou seja, ninguém se sente deslocado. Eu pertenço a um grupo, ou seja, pertenço a essa identidade. Então, quando a gente fala de pertença, a gente deve entender que essa pessoa tem aceitação. Então, é sempre importante como é que nós aceitamos as pessoas dentro das nossas comunidades. Lembrando que pertença, aquele que pertence realmente, cria uma comunhão. Então, isso é uma atitude, né, que espera daquele que se sente como pertença. Ela nos leva a uma unidade, a uma conexão. Isso é pertencer, é se conectar. Eu faço parte desse grupo. A necessidade de pertença, ou seja, de reconhecimento da presença, né? Isso é inerente a nós, seres humanos, né? Todos nós queremos ter esse espírito de pertença, não queremos ser alguém simplesmente ignorado. Ignorar a pertença de alguém, a existência, né, de alguém, na verdade, é negar a sua própria existência, né? Então, nós não podemos negar isso. Então, o sentimento de pertença é muito importante para que a pessoa possa participar da vida da nossa comunidade. Daí, então, a gente vai ver que quando a pessoa sente o espírito de pertença, ela se abre para a amizade, ela se sente aceita, ela se abre até mais para amar. Vejam como eles se amam, ou seja, eles se aceitam. Então, é um que nos dá, de fato, segurança em toda e qualquer situação, saber que nós somos aceitos. Olha, dentro da nossa família, quando há aceitação de alguém diante de uma situação, um problema, em vez de expulsar, em vez de praguejar, em vez de agredir, se a gente aceita ou respeita, a gente se acolhe e o outro vai se sentir realmente pertencente a essa comunidade. Então, vamos falar sobre a importância, então, da gente fortalecer e proporcionar situações em que as pessoas possam se sentir, de fato, né, que pertencem às nossas comunidades, que são parte integrante. Uma vez que elas são batizadas, e aí lembro aquilo que nos lembra bem o documento, que eu dizia, o documento final, todos participam com a mesma dignidade, todos têm a mesma dignidade. Então, ter esse sentimento de pertença e de conexão com uma comunidade que me vê realmente com aquilo que eu sou, ou seja, da maneira que eu sou, e ali eu sou aceito. Então, pertencer é ter aceitação ao grupo. O sentimento de pertença a uma comunidade é o que gera comprometimento. Guarde isso, grife aí em vermelho, né? É o que faz realmente alguém se comprometer com uma comunidade, é o fato dela sentir que ela pertence a essa comunidade. Então, a pertença vai gerar o engajamento. Ninguém se engaja onde não se sente parte. Essa é a frase, talvez, mais forte para a gente guardar. Ninguém se engaja onde não se sente parte. Então, que possamos nos sentir parte da comunidade, fazer com que todas as pessoas, principalmente aqueles que são excluídos, que não encontram espaço pelas lideranças que tentam realmente ser donas de tudo, ou diante de situações onde nós filtramos quem pode e quem não pode ter acesso à vida, aos sacramentos e a tudo que faz parte da igreja. Então, se falamos então que quem se sente acolhido quer participar, então aí nós falamos de engajamento. E o engajamento é aquilo que leva as pessoas à participação, à ação, ao compromisso, que leva as pessoas a quererem colaborar. Na medida em que eu sou aceito numa comunidade, eu quero colaborar com essa comunidade. Então, é dessa maneira que a gente deve buscar sempre, não por interesse, porque tudo deve ser feito na gratuidade.
Então eu não vou acolher alguém porque ela vai pagar dízimo, não. Eu vou acolher bem essa pessoa porque ela é meu irmão, é minha irmã, né? Porque essa pessoa faz parte da minha comunidade, faz parte desta comunidade que é a igreja. Então é por isso que de fato eu acolho. E daí ela se sente, né, na alegria de começar a colaborar, de começar a contribuir dentro da comunidade. É provável que é a partir daí que, na medida que ela vai se sentindo acolhida, pertencente a essa comunidade, que ela também vai buscar serviços, ministérios, vai buscar realmente fazer parte de uma forma ativa, né? Então, o Jean lembrava sobre a importância da gente investir, né, no engajamento das pessoas. Paulo reforçava também isso, né? É preciso a gente fazer com que elas se engajem. Mas a gente lembra, as pessoas só se engajam se elas de fato se sentirem acolhidas nas nossas comunidades. Então, o acolhimento é que faz de fato, ou seja, as pessoas sentindo que faz parte das nossas comunidades, é dessa maneira então que elas vão se abrir para poder participar, se engajar e estar a serviço da evangelização. Então, temos aí uma missão que é de todos nós, agentes de pastoral, para que a gente não possa colaborar para acolher as pessoas bem e que facilite o engajamento dessas pessoas. Eu falava muitas vezes, aliás, no início, sobre as dificuldades que às vezes a gente cria, né? A gente fala que precisa que as pessoas se engajam, mas quando as pessoas chegam para se engajar, muitas vezes a nossa cara ou uma resposta ou alguma atitude nossa faz com que, de fato, elas se sintam que elas não são bem-vindas. Me lembro aqui de um fato, que umas vezes uma coordenadora de catequese falava para mim: padre, nós estamos precisando muito de catequistas, vai começar turmas novas e nós não temos tanto catequista para essas crianças que estão chegando. Isso já foi no pós-pandemia, quando as pessoas estavam voltando, fazendo inscrição, e nós tínhamos perdido muitas lideranças, até mesmo que morreram. Ali o que aconteceu? Comecei, então, a fazer esse recrutamento de catequistas para a comunidade. Avisei na missa que precisávamos. E aí até veio catequistas que eu já conhecia de outros tempos e que se colocou a serviço, uma pessoa excelente. Procurou a coordenadora e falou: olha, o padre Beto falou que a paróquia está precisando de catequistas. Eu tenho toda uma experiência, gostaria de estar junto com vocês. E aí, qual foi a resposta dela? Não, agora a gente não está precisando, não. Eu vou anotar teu nome. Se tiver uma vaguinha, aí a gente te chama. Puxa, ela tinha me falado naqueles dias que estava precisando de gente. E aí, de repente, como ver pessoas qualificadas, boas, querendo fazer parte, ou mesmo pessoas que ainda não têm a qualificação, mas que possam se qualificar, né? Então, tem essa resistência. Então, meus queridos, nós falamos de pertença e de engajamento, então agora a gente começa a falar um pouquinho sobre comunidade de fé, porque a pertença e o engajamento é em vista disso. Nós fazemos isso para que as pessoas possam participar ativamente na comunidade de fé. Lembrei já que somos igreja, povo de Deus, comunidade, povo de Deus. Temos uma identidade e um jeito de ser. Portanto, vejamos como que é esse nosso jeito como igreja. Nós somos uma igreja sinodal, já nos lembrava. E somos uma igreja que devemos estar à escuta das pessoas. Somos uma igreja que deve estabelecer sempre o diálogo, e isso é uma característica da sinodalidade. Uma igreja que conversa, ouve, né, e dialoga com as pessoas e com as realidades do mundo que a gente está inserido. Isso ajuda as pessoas no engajamento, ajuda as pessoas a se sentirem pertencentes às nossas comunidades. Vamos falar então sobre o acolhimento, que a gente insiste sempre e vai estar falando, e como disse, o Jean está aí preparando um evento sobre a dimensão do acolhimento, que é urgente, é necessário que a gente realmente trabalhe melhor isso nas nossas comunidades. Dizia aqui que o diálogo autêntico é essencial para construir pontes, um diálogo que onde no diálogo a gente encontre respostas. Quando falo de acolhimento, digo que a igreja deve ser um lugar do acolhimento e da inclusão. Essa era a praxis de Jesus.
Vocês viram Jesus excluir alguém? Não, ele acolhia todos, até aqueles que viviam sendo pedra de tropeço no seu caminho, como os fariseus. Ele estava sempre aberto. E isso também deve ser uma característica de uma comunidade de fé, ser capaz de acolher a todos, mesmo aqueles com quem a gente não consegue ainda simpatizar o bastante, mas que vamos aprendendo a amar, porque é essa a nossa missão como cristãos. Precisamos que as nossas comunidades de fé sejam comunidades de comunhão. Estamos chamados a viver em comunhão num só corpo em Cristo, né? É preciso uma comunidade onde tenha participação, lembrando que todos têm um papel a desempenhar, uma missão na igreja. E que a diversidade de dons e carisma deve estar a serviço da evangelização. E isso é o que deve levar à participação, que a gente saiba valorizar os dons das pessoas. O testemunho também é uma forma da gente viver comunidade. A comunidade de fé é chamada a ser testemunho do amor de Deus. A exemplo do retrato das primeiras comunidades, que faziam tudo realmente com amor. Oravam, se sentiam o gosto de estar juntos, né? Seguia realmente a doutrina, o ensinamento dos apóstolos. Isso é muito bonito. É preciso que nas nossas comunidades se respeite a diversidade, né? E encare a diversidade como um dom dentro da nossa igreja. Todos somos diferentes, ninguém é igual, cada um tem uma identidade. Antes de viver o coletivo, nós somos indivíduos. E é preciso respeitar a individualidade de cada um. E é no respeito e na confiança que, como comunidade de fé, a gente vai ter mais pessoas comprometidas e fazendo parte das nossas comunidades. Lembro que a comunidade de fé é também uma comunidade de serviço. Ser igreja é servir, especialmente os mais necessitados, né? O Lava Pés é um exemplo do que deve ser esse serviço. O Lava Pés, lá Jesus, sendo mestre e Senhor, ele não se prevalece da sua condição e se coloca a lavar os pés como o menor dos escravos dos discípulos. Eles não entendem bem o que está acontecendo, mas ele diz, vocês vão entender. Foi a resposta que ele deu a Pedro. E diz, eu faço isso para que vocês façam a mesma coisa. Então, que aprendamos com o Mestre Jesus a viver comunidade de fé no serviço a todos aqueles que precisam. Numa comunidade de fé, na medida que todos servem, a gente lembra, todos são servidos. E é essa a dinâmica do reino. Ninguém deve procurar ser maior que ninguém, porque o maior é aquele que mais serve, já nos dizia Jesus. As nossas comunidades são comunidades de esperança. Então, nós devemos alimentar nas pessoas essa esperança. A nossa esperança é renovada na partilha da fé e da vida. Somos um povo que caminha na esperança. O jubileu da esperança está aí, para reacender em nós essa chama. Ou seja, que em Cristo nós não vamos ficar decepcionados. Se confiamos, então Ele vai estar sempre sendo a razão da nossa vida e da nossa fé. A comunidade de fé deve viver a fraternidade. E daí a importância de dentro da comunidade a gente promover momentos em que a gente de fato se sinta irmãos. Eu falava ali sobre a comunidade que deve estar unidos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E o caminho melhor para isso é exatamente viver a fraternidade em todos os sentidos. Viver também a compaixão, de ir ao encontro daqueles que, em dificuldades, em momentos críticos da vida, precisa realmente de uma atenção. Isso é comunidade de fé. A comunidade de fé é também a comunidade do encontro. Como é bom estar juntos. Como é bom estar ao lado de quem nos ama. A igreja é o espaço onde realmente nós devemos nos sentir unidos. Então é um lugar onde quem deve ter sempre a vontade de estar. Eu costumo dizer para as minhas comunidades que o domingo, que é a Páscoa semanal dos cristãos, deveria
nos causar sempre saudade, que já na segunda-feira a gente tivesse saudade de voltar à comunidade para participar dessa Páscoa. Mas participar dessa Páscoa não é só participar da celebração, mas é participar da vida da comunidade. Eu dizia, é bom estar do lado de quem nos ama, né? Deus nos ama e Deus está ali. Ele está porque cada vez que nós nos reunimos em nome dele, de Jesus Cristo, eu estarei no meio de vocês. Então, é com essa presença desse ressuscitado no nosso meio que a gente deve, então, promover essa relação ou essa cultura do encontro para que as nossas comunidades se fortaleçam. E aí foi lembrado algumas vezes que saibamos fazer promoções, atividades que envolvam a comunidade. E não só um momento evangelizador com conteúdo de oração, coisas assim, mas momentos até de esportes, de convivências, diversos métodos, com certeza muitos de nós já fazemos, mas é preciso a gente reforçar mais e mais. Tudo isso que eu estou falando, eu tenho certeza que você já está fazendo na sua comunidade, não já? De alguma maneira, sim, mas a gente pode fortalecer mais tudo isso. Por isso, a ideia é como fortalecer a comunidade de fé. É tornar tudo isso que a gente já faz de uma forma mais assídua ainda, mais forte, mais carregada de intenção de amor, ou seja, de vivência de fato do amor. Falemos então agora sobre a evangelização. E para falar da evangelização, eu peguei algumas frases aqui dos documentos da igreja que devem nos ajudar realmente a entender o que é evangelização e qual o papel. Começo por dizer no documento, então, do Sínodo, não vou citar todos os documentos, vou citar só as frases para não ficar um pouco cansativo, mas diz, a missão da igreja é evangelizar. Outro, todo discípulo é missionário. O anúncio é o ponto de partida da evangelização. O testemunho é o coração da evangelização. Evangelizar é compartilhar a compaixão de Cristo. A evangelização deve ser feita com acolhimento e respeito. A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encantam com Jesus. O diálogo é uma forma fundamental de evangelização no mundo contemporâneo. A evangelização é fruto da comunhão entre todos os fiéis. A evangelização busca a renovação da fé em contextos de culturas diferentes. Documento de Aparecida. A simplicidade da mensagem do evangelho é o seu maior atrativo. A evangelização traz esperança para aqueles que a escutam. Também do documento de Aparecida. A evangelização deve levar à transformação pessoal e à transformação comunitária. Espécie. A evangelização é inclusiva, é voltada para todos, especialmente os marginalizados. O compromisso com a evangelização não é opcional, é nossa responsabilidade. E daí, depois de citar tudo isso, eu digo, ai de nós se não evangelizarmos. Então, não é como uma cobrança, mas é como um compromisso. Cito essas frases, então, retiradas dos documentos, ressaltando a importância da evangelização na missão da igreja, mostrando como ela deve ser feita de maneira autêntica, acolhedora e transformadora. Ora, mas é quem faz tudo isso? Então, somos nós agentes, lideranças. E aí a gente volta a falar, entra no tema também bastante pertinente, como as lideranças vão fazer isso nas nossas comunidades. Todos nós já passamos por algum curso de líderes, né? Líderes de comunidade, curso, ou mesmo lá numa empresa, onde quer que a gente... Oxe, acho que ele caiu aqui. Ontem, oi, padre, o senhor caiu. Precisa ligar o microfone novamente. Opa, voltou aí? Estão me ouvindo?
Sim, Então, sim. todos nós já passamos por alguma formação de lideranças. E aí tem aqueles conceitos básicos. Claro que existem trabalhos mais sistematizados para falar de liderança, mas pelo menos aqueles básicos a gente lembra bem quando fala das lideranças autoritárias, né? Aquelas que são críticas, aquelas que se sentem sempre superiores, aquelas que às vezes fazem isso como proteção, não eu faço para ajudar a comunidade, mas que assume postura de que só ela toma decisões. Então, uma característica aí bem conhecida de um jeito de ser líder são os líderes autoritários. Um outro jeito de liderança que também nós aprendemos certamente em algum curso é aqueles que são liberais, ou os laissez-faire. Aquele que deixa todo mundo fazer tudo de qualquer jeito, sem acompanhar. Ou seja, às vezes se usa de que é uma forma democrática, mas na verdade é uma forma liberal. Deixar tudo acontecer e não ter um acompanhamento. Então, claro que o modelo ideal é um modelo democrático, ou seja, um humano que seja capaz realmente de estabelecer um diálogo e de cumprir com o seu papel. Qual é o papel do líder? As pessoas para um objetivo. Então, o nosso papel como agentes de pastorais, os líderes que devemos buscar formar, deve ser nessa perspectiva, pessoas humanas que ajudem as pessoas na missão, ou seja, a serem evangelizadas, a encontrar Jesus Cristo, a fazer a experiência do encontro com Ele, como nos lembrava o Jean, porque é isso que vai levar as pessoas a um engajamento. Então, lembrando esses três tipos de líderes, autoritário, laissez-faire, que é o liberal ou democrático, a gente faz uma pergunta: que tipo de líder eu sou? Porque muitas vezes a gente olha o tipo de líder que é o outro, mas a gente não olha para nós mesmos, né? A gente normalmente diz, ele é tão autoritário, ou seja, ele não se importa, o laissez-faire, ele nem se importa com a comunidade, né? Deixa tudo correr solto. Ou às vezes a gente até reconhece alguém, puxa, ele faz isso de uma maneira tão bem, né? Ele é tão democrático, ele conduz tão bem a comunidade que todos se sentem acolhidos, todos podem se engajar. Então a pergunta é, como é que eu me sinto, né, como líder? Como é que eu realmente estou agindo como líder dentro dessas nossas comunidades? Até porque eu tomando consciência do que eu sou, eu posso corrigir e posso ajudar na formação de novos líderes. E aí a gente pode olhar realmente o que é característica de um líder, né? Para que a gente, então, busque realmente formar novas pessoas. O meu tempo está acabando. E aí a gente volta a reforçar e dizer que líder é aquele que, de fato, assume aquilo que é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, todos nós somos qualificados, primeiro pelo batismo, chamados e ungidos pelo nosso crisma para agir como o próprio Jesus Cristo. Então, que líder que nós devemos ser? Nós devemos ser o Jesus Cristo como modelo. A prática de Jesus, que unia o que ele falava com o que ele fazia. Então, isso deve nos inspirar a sermos líderes nas nossas comunidades. O documento final, que eu falei para a gente ler, vai falar sobre as relações dentro das nossas comunidades. E aí vai falar sobre o trabalho do bispo, vai falar sobre o trabalho do padre, como que deve ser, vai falar da importância das lideranças leigas, vai falar do importantíssimo papel exercido pelas mulheres, e dessa maneira vai mostrar que a igreja somos todos nós, e que todos devemos assumir realmente aquilo que é papel da igreja, que é missão, que é evangelizar. Devemos fazer isso com a qualidade de quem acredita e de quem ama esta igreja. Está aí, então, um documento para a gente continuar lendo, e aí a gente vai realmente aprender um pouquinho mais. Gostaria de falar mais um tantão aqui, né, sobre o que é um líder realmente, explorar um pouquinho mais sobre essas questões, mas parece que o tempo já está finalizando. Lembro ainda que uma paróquia vibrante e cheia de vida é aquela que tanto padres como leigos caminham juntos em harmonia. Cada um compartilha seus dons e talentos, mas todos unidos num só coração
um coração comum que pulsa com a caridade e a missão do Evangelho. É dessa maneira que a gente vai fazer comunidades fortalecidas, com pessoas que se sentem parte e com pessoas que se engajam, porque quer o melhor daquilo onde ela pertence, daquilo que é sua casa. Então, meus queridos, essa nossa fala, é esse o nosso compromisso que tínhamos para esta noite. Jean, é contigo, mas eu gostaria de lembrar mais um pouquinho, né, que existem outros tantos documentos que a gente pode estar buscando, né? A Evangelho Gaudium, né? Então, outros documentos aí publicados pela nossa igreja, os documentos do nosso Francisco, têm sido de uma riqueza fantástica. É importante a gente resgatar, né, o Concílio Vaticano II, e é um dos clamores nesse ano do jubileu que estamos vivenciando, né, que a chama da esperança possa reacender a nossa vida e nos fortalecer. E insisto bastante nesse documento final, que a gente tome posse. É de uma riqueza fantástica. E tudo narrado com muita poesia, ou uma teologia muito bonita. Começa falando do ressuscitado, aliás, toda a trajetória dele é em torno do ressuscitado. É o Cristo que aparece aos discípulos dizendo a paz esteja convosco, e a partir daí se coloca adiante. É o Cristo que encontra com a Madalena, aquela que vai ser a primeira testemunha, a mulher que vai levar realmente a mensagem do encontro com o ressuscitado para o mundo. É o encontro com os apóstolos na beira do mar de Tiberíades, e é também o encontro onde há partilha do milagre que aconteceu, que foi a pesca. E que a gente possa, então, fazer tudo isso com a alegria de quem ama a nossa igreja. Um grande abraço, mas eu quero agora as perguntas, que é onde a gente vai poder conversar melhor e esclarecer coisas que precisam ser esclarecidas. Falei mais rápido que uma vitrola velha, para a gente poder alcançar um pouco, falar de tudo, e mesmo assim não foi possível falar. Vamos lá. Gente, muito bom, né? Vamos, quem tiver perguntas, vamos organizar aqui, pelo menos umas 3 pessoas, naquele mesmo esquema, levantando a mão. E aí aqui já tem 2 pessoas, que é a primeira, Jaqueline. Jaqueline, você pode liberar o microfone se você quer falar, senão aí você tira a mão ali, só para eu saber que você colocou por acaso. Oi, Jaqueline. Se a Jaqueline não conseguir, Marina, você entre e aí depois a gente libera para ela. Tem um microfoninho ali em cima, Jaqueline, tem um toque, e depois embaixo vai aparecer um microfoninho, é ali que você vai tocar, e é dessa maneira que a gente vai conversar. Ah, eu já sei, não está liberando, não vai liberar nunca, não liberei vocês, claro. Então é tua, Jean. O jumento que não liberou, pronto, agora vai dar certo, entendeu, gente? Pronto, Jaqueline, agora você consegue. Boa noite, Jaqueline. Eu sou aqui de Fidelândia, Ataleia. Eu não sei se a minha fala vai ser certa, né? Se eu entendi bem essa questão da compaixão, da igreja em saída. É que aqui na comunidade onde eu moro, né, quando a gente tem que festejar com as festas religiosas, a gente festeja, mas também nos momentos de tristeza, né? Como, por exemplo, o falecimento de alguma pessoa. Então, a gente sempre está nas casas, celebrando, né? Mostrando para as famílias que podem contar conosco. Isso é considerado uma igreja em saída? Claro, Jaqueline, isso é uma igreja em saída. Nós temos exatamente esse compromisso como igreja, de ir em busca daqueles que estão enlutados, sofrendo, porque muitas vezes é como os amigos de bar, só se alegram enquanto está no bar. E quando o outro está doente, às vezes nem procura saber. Às vezes, quando são amigos verdadeiros, não é só no boteco para tomar a cervejinha ou para ver o jogo, mas é também nos momentos de dores. E a comunidade, muito mais, deve ser esse exemplo. Assim como as pessoas que vêm para as nossas comunidades, a gente deve ter a compaixão de ir ao encontro daqueles que estão às margens do sofrimento e que precisam de uma atenção.
ter compaixão como Jesus, que olhou para a multidão faminta e disse: tenho pena desse povo, que caminham como quem não tem pastor. Então, nós somos pastores com Cristo, e devemos ir ao encontro dessas pessoas para aliviar suas dores. Aliás, a palavra pastoral vem exatamente de pastoreio e do cuidado. Cuidar daqueles que estão sofrendo. E aí eu pego o exemplo dos enlutados, você falava daqueles que estão tristes, né? Então é um momento onde a igreja tem que ser presença, porque muitas vezes nós pecamos por aí. Às vezes pessoas deixam de participar da vida da igreja, porque no momento mais triste da sua vida, numa perda de um ente querido, a igreja não se fez presente, quando não se negou a ir até um velório fazer uma exéquias. Então, está no caminho certo. Igreja de saída é isso, é o encontro daqueles que precisam. É o encontro daqueles que não estão simplesmente nos muros, porque muitas vezes a gente fica evangelizando quem já está evangelizado. Claro que evangelizar é um processo e a gente nunca vai estar totalmente evangelizado, mas a gente tem que ir ao encontro daqueles que mais precisam. E aqueles que estão passando por um momento de luto, de dor, de sofrimento, ou seja, aquele que está à margem de alguma situação, esse precisa de uma atenção especial. Você é mãe, e quando um filho teu, aquele que mais está precisando, é aquele que você vai dar mais atenção. Você ama todos igualmente, não é isso? Mas aquele que está precisando de atenção é aquele que você vai dar o carinho necessário naquele momento crítico. Você está no caminho certo. É isso aí que é a igreja em saída. É uma coisa interessante em relação a essa questão do luto, né? É muito comum nós vermos pessoas que saem da igreja nesse momento, porque elas estão muito fragilizadas e às vezes elas não conseguem lidar bem com essa dor, e nós fazemos um acolhimento muito mecânico, né? Nós colocamos lá nas intenções da missa e tal, mal lemos, e quando lemos às vezes é de uma forma até às vezes tão sem sensibilidade, e é nesse momento que muitos, por exemplo, vão para o espiritismo, se tornam evangélicos, porque eles recebem um acolhimento que, na verdade, na nossa cabeça deveria ser meio que óbvio, né, padre? A pessoa está sensível. Morreu, sei lá, o filho da pessoa, a mãe, alguém que é alguém muito importante para aquela pessoa, e nós lidamos com uma falta de sensibilidade muito grande, assim, não é nem uma falta, não é nem por ter uma visão de eternidade, porque se a gente ainda trabalhasse com as famílias a dimensão do céu e da eternidade, eu acho que a gente conseguiria manter elas dentro da igreja, né? Mas a gente não vive aquela dor com as pessoas. Às vezes eu vou para a missa e reparo, até mesmo a missa de sétimo dia, quando as pessoas falam e tal, o padre lá na frente fala, e eu fico pensando como a gente poderia ter pequenas atitudes que mudariam aquilo, né? O fato de... Porque não adianta você só dizer ali no templo para todo mundo. Às vezes seria muito mais significativo para aquela família dizer, olha, quem é a família lutada que está aqui hoje rezando a missa de sétimo dia? Levanta a mão só para eu saber quem são vocês. Pois quando acabar eu quero falar com vocês, e o padre ir lá, junto às vezes com a pastoral da oração e do consolo, né, da esperança, porque é um momento muito propício para evangelizar. Ao mesmo tempo que a pessoa está muito frágil, se ela encontra apoio, é muito significativo, né? Eu falo na formação da acolhida que a igreja é uma grande emergência. Ninguém chega na igreja bem, e mesmo aquele que vem por um motivo de alegria, ele tem algum BO para resolver alguma situação que não está bem na vida dele, né? Então, a igreja é um lugar de pessoas que são feridas, doentes, que precisam da gente. Então, são momentos como esse, do luto, da depressão, do desemprego, que, de fato, ali a igreja precisa ter esse olhar de esperança, né? esse cuidado e esse pastoreio. E a gente ainda é uma igreja de massa, né? A gente ainda insiste em ser uma igreja do púlpito, e não uma igreja do pastoreio, porque pastorear dá trabalho, né? Se você perguntar para alguém, você precisa de algo, pode ser que ela vai dizer que precisa, e a partir desse momento desencadeia uma série de coisas que vai exigir de você atitudes concretas, né? E não só essa acolhida que é bom dia, boa tarde, boa noite, olha, estamos rezando por você, né? Aqui de longe eu estou rezando, né? Então, né, falta essa proximidade, né?
Eu acho que esse processo de acolhimento do luto, ele é fundamental nesse caminho, no momento, inclusive, que a gente vê muitos, né, jovens morrendo por questões trágicas, né? A gente tem visto tantas tragédias acontecendo e que precisa desse cuidado pastoral. Marina, pode fazer a sua pergunta. Na realidade, não é uma pergunta, é um pedido de informação, de indicação, mas eu gostei muito dessa reflexão, Jean, que você fez, e a Jaqueline levantou uma possibilidade que a gente realmente não visualiza. Meus parabéns, viu, Jaqueline, que realmente a gente tome isso como uma boa prática e leve para nossas paróquias, né? Padre, sou de Porto Velho, Rondônia, e represento aqui a arquidiocese. Na nossa caminhada de evangelização sobre o dízimo, a gente vê uma situação assim muito comum. Na nossa arquidiocese, a gente tem muitos acampamentos, a maioria das paróquias tem momentos de espiritualidade, tem ECC, isso são muitas pessoas que participam anualmente, né? Mas, assim, quando a gente passa, essas pessoas passam por todo esse processo de espiritualidade, num final de semana, numa semana, e aí quando a gente vai em busca, isso é uma reclamação de muitas paróquias, vai em busca que essas pessoas entrem para o engajamento, elas fogem, porque dizem que não tem tempo, que não se encaixa naquele perfil que a igreja precisa. E assim, onde é que nós estamos errando? Porque a espiritualidade a gente busca, a atração para conhecer o Cristo a gente faz, né? E eles vão. Mas aí, na hora do engajamento, fogem. É muito estranho isso. Olá, Marina. Então, Marina, muitas vezes esses eventos, e isso é muito importante que aconteça, é um momento realmente de transfiguração, onde a gente sobe no monte, onde a gente realmente vive uma experiência gostosa que dá vontade de continuar ali. E, às vezes, quando a gente volta para a realidade, a gente encontra com situações desfiguradas. O Cristo que a gente termina encontrando nas nossas comunidades nem sempre é aquele Cristo transfigurado e bonito. E aí entra o nosso desafio de ajudar realmente as pessoas a fazer a verdadeira experiência do encontro com o Cristo. E aí a gente vai entender o Cristo da cruz e o Cristo transfigurado, o Cristo da ressurreição. Nas nossas comunidades, a gente tem que oferecer atividades que as pessoas possam dar continuidade. Muitas vezes esses encontros acontecem como um evento. E aí, muitas vezes, a gente não investe nos pós-encontros, nas atividades em seguidas. Porque na medida que as pessoas fazem um encontro verdadeiro, né, isso foi lembrado por Jean no primeiro dia, então aí as pessoas vão sentir vontade de fazer parte, vai arranjar tempo. Quando você diz, elas dizem que não tem tempo, eu costumo dizer aqui nas minhas comunidades, por onde passei, tempo é uma questão de preferência. A gente dá tempo para aquilo que a gente quer. Se algo é importante, a gente encontra tempo para fazer. Né? Se algo não é importante, a gente vai dar essa desculpa esfarrapada. Eu estou sem tempo. Então, quando alguém diz, eu não tenho tempo de ir lá na comunidade, não tenho tempo disso, ela está dizendo, de uma certa forma, isso não tem importância para mim, porque a gente dá tempo para aquilo que importa. Então, é um desafio para nós mostrar que a comunidade, a gente fazer as pessoas entenderem o quanto é gostoso viver em comunidade, estar realmente envolvido nas atividades da comunidade, porque é ali onde a gente vai se sentir na pertença, se engajando e, de fato, sendo feliz. Tem uma musiquinha, se você deve conhecer aí, eu sou feliz na comunidade eu sou feliz. Então, que a gente possa desenvolver realmente essa cultura e esse desejo de ser feliz na comunidade, porque é muito bom estar junto, não é? Isso aquece a gente, aquece o coração, aquece toda a nossa vida. Então, devemos realmente fortalecer, não desanimar, mesmo diante de um não de alguém que fez ou participou desse encontro que foi realmente um tabor, mas que, voltando para a realidade, tem essa dificuldade, não vamos desistir, porque a gente não sabe que momento da história dela ela está vivendo, né? Então, com paciência,
vamos continuar insistindo. Lancemos a rede de forma diferente, vai dizer Jesus. Não vamos desistir da nossa pesca e do nosso trabalho. Uma hora, a pesca milagrosa acontece. Isso é esperança. Verdade. Toinha, a última aí para a gente ir para os nossos avisos paroquiais, que levantou a mão. Vamos ver se ela vai... Já a última! Que pena! Vamos lá, Toinha. Da onde você fala, menina? Conta pra gente. Toinha. Diga aí. Toinha. Se a Toinha não abriu o microfone, pode a Josimar, que também abriu que levantou a mão. Agora o microfone está ligado, agora está certo. Não, Toinha. Vou para os avisos. Se acontecer de abrir, aí a gente abre para pergunta. Vamos lá. Então, amanhã... Nossa, resolveram soltar foguete aqui. Estão ouvindo alguma coisa, vocês? Não. O Corinthians deve ter feito um gol, Jean. Você não gosta de futebol, mas eu estou aqui como corintiano, esperando que seja um gol do Corinthians. Gente, vamos lá, avisos paroquiais. Amanhã nós temos a última formação da nossa semana, vai ser sobre planejamento estratégico, pastoral e a construção do futuro sustentável. Então, essa formação, eu vou estar encerrando a semana, dando a formação para vocês. Então, espero vocês amanhã às 8 horas da noite, para a gente falar um pouco sobre a importância do planejamento. Já foi trazido algumas pitadas ontem, mas amanhã nós vamos descer um pouco mais no conteúdo formativo. Então, amanhã a gente vai estar junto. E quero lembrar também vocês que a gente está com as inscrições abertas do programa de mentoria Dízimo e Evangelização. Aqueles que ainda não fizeram o programa podem fazer nessa turma agora, que começa em abril, certo? Então, tá as inscrições abertas, qualquer coisa nos chama lá no WhatsApp, a gente responde para vocês, tira as dúvidas e tudo mais, tá bom? Lembrando de passar lá no nosso site, ver os materiais. Também, se você não ainda segue a gente nas redes sociais, no Instagram, é dominus.evangelização, segue lá, é legal porque lá você acompanha tudo que a gente está falando. Padre Beto, muito obrigado pela sua presença com a gente, é uma alegria ter esse primeiro evento, e com certeza vão haver outros momentos, e a Deus abençoe a sua missão, né, todo esse desafio que o senhor tem aí pela frente de coordenar a ação pastoral na Arquidiocese de São Paulo. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, não poderia deixar de agradecer ao Dom Messias, que está aqui firme e forte conosco em toda essa formação. Eu estou impressionado, né, Dom Messias? Oi, Dom Messias! Com tanta coisa para fazer, né, e a gente se sente muito feliz. E o povo de Teófilo Otoni, pelo amor de Deus, vocês se dediquem a essa formação, porque se o bispo de vocês está dedicado, ai de vocês se não se dedicarem, viu? Misericórdia. Aí a gente pode entregar, como diz o ditado, entregar a toalha, poder, e dizer para Jesus levar nós logo, porque a gente já morreu e não sabe. O bispo está aqui firme e forte na formação. Então é isso, obrigado a todos. Deus abençoe. Formação gravada, dia 31 a gente libera elas para vocês, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, às 20 horas. Obrigado, Jean. Tchau, padre. Obrigadão, viu? Obrigado, comunidade. Obrigado pela oportunidade.